Tudo certo, Padre, está aparecendo. Tudo certo. Obrigado, Padre Adriano, que maravilha. Uhum. Deixa eu fazer um teste aqui. Certo, pessoal. Então, assim, passando rapidamente para dar uma boa noite para vocês, acolhê-los na nossa sala de aula, né, do nosso curso do mês da Bíblia. Eu vou estar logo mais também ocupado, né? Estamos fazendo uma troca de serviços aqui com o Padre Luiz. Ele dá aula aqui com vocês na primeira aula do curso e eu vou assessorar ao pessoal da Diocese de Toledo, né? Então, no segundo encontro do mês da Bíblia. Então, passando em nome do Instituto para agradecer a participação de vocês, né? Tenham uma ótima aula. Lembrando que essa aula será gravada e depois ficará disponível no YouTube para aqueles que não puderam acompanhar nesse momento online. E assim também acolho o Padre Luiz, né? Obrigado pela sempre a parceria conosco aí para a realização do nosso curso do mês da Bíblia. E semana que vem estarei com vocês. Aí será comigo o segundo encontro. Deus abençoe, um ótimo encontro para vocês. Padre Adriano, se o senhor quiser vir no finalzinho também para fazer o fechamento, pode ser também, porque ali em Toledo vai terminar um pouco antes, né? Mas também fique tranquilo, aqui nós vamos conduzir até perto das 9 horas, né? Certo. Então, a Mirelle e o Denilson, agora não sei qual dos dois está no perfil ali, mas eles vão ajudar vocês aqui, acolhendo, né, os que estão chegando, para não ter que o palestrante ter que ficar interrompendo para acolher. Então, eles estão fazendo esse serviço para nós, desde já, gratidão. E um ótimo encontro para vocês. Obrigado, Padre. Loiri, presente, né? A Eti Schwab, muito bem. Ela até deu uma risadinha, falou assim, tô aparecendo. Tem a Márcia Ramos, está aparecendo, Márcia Ramos. Tem a Márcia Giovana. Muito bem-vindos aqui. O Douglas, a Dionísia, o Edson. Nós vamos seguindo pelos nomes que vão entrando aqui, né? Elizabeth, a Isolde. O Michel, Pedro, Osso. É isso aí, Douglas, obrigado. Paróquia Perpétuo Socorro também, a Thalita Barella. Decolores. Tá lá, da Pascom da Perpétuo Socorro, viu? Presente. A Shirley Groff, que já se manifestou desde o início. Vamos formar uma turma boa aqui, né? Uma turma boa. Quem não pegou sua Bíblia na mão, vai pegando, né? Tem a Bíblia, tem um caderno de anotações aí do lado. Tá aí também, ótimo. Bernadette, bem-vinda. O Douglas já deu uma risadinha aí, Douglas. O Éder. Uhum. Adriano. Denilson, ou a esposa, ou né, quem vai estar junto com o Denilson, eu só preciso ver se no final, né, se no final vocês, aí, Eliane, né, eu só preciso saber se no final vocês vão fazer algumas perguntas depois do trabalho, né, ou nós vamos fazer assim, levante a mão, né, quem, então, ao longo da nossa fala,
Se vocês vão sentindo alguma dúvida, vocês vão anotando. No final, nós vamos fazer uma partilha, né? É isso? Né? Ótimo. Já vou avisar no início, eu falo de novo isso, se alguém vai entrando ainda de agora para frente. A Júlia, Renata Cardoso, bem-vinda. Uhum. Não, 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 não. Maria Irene, Mauro, Juliana Albinski, Ivone Sala, bem-vindos. Wilson, muito bem. Já estamos em 33. Vamos ver um pouquinho mais. Uhum. A Cilei já vai dando orientações aqui. Deixa a câmera aberta e desliga o microfone. Ligar o microfone só na hora de fazer pergunta. Tá certinho aqui. Limpa os óculos aí, que faz bem para enxergar melhor. Uhum. Wilson está falando, mas eu não estou ouvindo, Wilson. Microfone está desligado. Tá. Às vezes tá falando com quem está do teu lado ali, o gato, o cachorro, a galinha, né? A família. Estava pedindo auxílio para minha filha aqui, como é que se faz direitinho. Ótimo, obrigado, Wilson. Amém. Uhum. Ótimo, já está crescendo o número aqui. Vão chegando. 42 pessoas. Uhum. Denilson, você vai fazer a acolhida, o momento inicial, para a gente começar. O momento que inicia a gravação, você nos avisa, ou... Eliane, você é responsável pela gravação? Hum.
Então, oficialmente damos início à nossa formação bíblica da Arquidiocese de Cascavel, promovido pelo Instituto Arquidiocesano de Filosofia e Teologia, São João Paulo II e FITEL. E eu estou aqui em nome da equipe que vai estar assessorando e acompanhando essas 4 noites de formação bíblica, e onde também esse nosso curso estará gravado. Quem não assiste online, também seja bem-vindo, vai poder acompanhar depois, com certeza terá proveito também, mas sempre é melhor estarmos presentes aqui. Então, agradeço em nome do Padre Adriano, nosso professor do Instituto, pela organização desse trabalho, e cada um de vocês que está, né, junto com a gente, também aqui participando, desde já, que a palavra de Deus e o estudo desse mês da Bíblia faça diferença também, né, como é importante. E eu convido a cada um de nós nos colocarmos no momento clamando o Espírito Santo, pois é a partir da ação do mesmo Espírito que esteve com o apóstolo Paulo, que esteve com os primeiros cristãos e as primeiras comunidades. Este mesmo Espírito nos inspira e nos dá sabedoria também hoje, para compreendermos a palavra e também iluminarmos a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Espírito, do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra que nos inspira inicialmente é o final da carta aos Romanos. Quem quiser tomar a carta aos Romanos, capítulo 16, versículos 25 em diante. Capítulo 16 da carta de São Paulo aos Romanos, versículos 25 em diante. Acompanhemos. É a doxologia final, né? E nada mais justo começarmos honrando e reconhecendo Deus em Jesus, Senhor da nossa vida, Senhor do nosso estudo. E assim escreve o apóstolo Paulo aos Romanos: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar segundo o meu evangelho e o anúncio de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em silêncio desde os tempos antigos. Agora, este mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sentamos acolhidos em nossa sala virtual, e a seriedade é a mesma, né, da nossa formação bíblica, que é sempre parte da formação permanente, e o Instituto de Teologia, o IFITEL, aqui da Arquidiocese, tem a honra de, mais uma vez, contribuir com a formação permanente dos nossos leigos e leigas, para que também o mês da Bíblia não seja, né, não passe em branco. E eu sou o padre Luiz Carlos Franzener, sou professor também do Instituto de Teologia em Cascavel, da Arquidiocese, sou pároco aqui em Toledo, eu falo aqui de Toledo, sou pároco da paróquia São Pedro e São Paulo,
e já há um bom tempo tem uma relação muito próxima ali com Cascavel, com o Instituto de Teologia. Trabalhei um tempo na paróquia Perpétuo Socorro, da Neva, né, que muito me alegra lembrar também desse tempo. E hoje o padre Adriano, que está, né, coordenando esse nosso curso, ele está transmitindo a formação bíblica aqui na Diocese de Toledo. Nós também temos essa experiência diocesana, e daí nós trocamos figurinhas, né? Eu estou aí com vocês nessa noite, e o padre Adriano aqui em Toledo, né? No curso bíblico, né? Aqui de Toledo. E nós queremos iniciar, então, com a apresentação dos slides. Se alguém também tiver alguma dificuldade, se às vezes a internet der qualquer problema, eu tenho alguns momentos que eu não vou enxergar vocês. Então, se tiver algum problema, vocês liguem o microfone e falem, Padre Luiz, né? Não está muito certo, por favor, que algumas vezes eu não vou enxergar vocês. E, em segundo lugar, também lembrando de que se alguém tiver, obrigado, se alguém tiver também alguma questão, alguma pontuação, no final, a nossa previsão é até às 9 horas, até às 21, mas nós estaremos um pouquinho antes, abrindo espaço para que nós possamos dialogar um pouquinho com algumas perguntas também de cunho pastoral, do entendimento maior da carta aos Romanos. Nós começamos, deixa eu abrir aqui então a tela para nós iniciarmos a apresentação. Gostaria de dizer também para vocês que é importante nós vermos essa distribuição um pouquinho dos nossos conteúdos. A carta aos Romanos ela é bastante ampla, né? Ela não é tão grande, né, comparando com os evangelhos, são 16 capítulos apenas, mas nós distribuímos a nossa formação bíblica em alguns módulos, em 4 módulos. Então, a nossa primeira parte, a formação de hoje, nós não vamos aprofundar alguns temas teológicos. Então, mesmo que às vezes vai dar a tentação de dizer, padre, mas fale mais sobre o tema da graça, fale mais sobre o pecado de Adão, fale mais sobre o tema da justificação, fala mais sobre o tema da caridade. Eu vou dizer assim, olha, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Então, o objetivo da nossa aula, da nossa formação inicial é o contexto histórico, conhecer Paulo, conhecer a carta aos Romanos, conhecer as preocupações principais que estão envolvidas nesta carta, quais são os assuntos principais tratados, e trazer aquele tira-gosto. Mas, assim, por que é bom a gente estudar a carta aos Romanos? Né? O que ela vai nos ajudar a compreender melhor também a nossa evangelização? Então, dizendo assim, a nossa formação inicial, esse primeiro dia, tem por título, Conhecendo a carta aos Romanos, o contexto histórico, a missão de Paulo e as preocupações principais presentes nesta carta. Obrigado, né? Então, o pessoal vai se comunicando, né? Mandando as mensagenzinhas ali, isso é bonito também, né? Ótimo. Então, nós, olhando inicialmente a oportunidade de estudo do mês da Bíblia, é sempre bom lembrar que esse estudo, ou esta orientação, ela caminha não na Igreja Universal, mas ela é uma proposta da Igreja da CNBB, aqui no Brasil, já há mais de 50 anos, justamente fazendo com que, em um mês de modo especial, as pessoas possam buscar um aprofundamento bíblico. E lembrar, né, é importante a gente lembrar que não basta nós estudarmos, né, porque às vezes a gente busca a Bíblia, aprofunda o conhecimento, mas isso às vezes não muda muito a vida da gente. Então, o objetivo também é que o mês da Bíblia, o contato com os textos bíblicos, ajudem também a cada um de nós com uma oportunidade de dizer, é Deus que fala para a gente.
É Deus que sustenta a nossa fé, que nos anima na missão. Então, os temas apresentados no estudo, eles enriquecem, com certeza, a nossa, né, nossa pastoral, também a busca da nossa santidade de vida. Por isso é bom dizer, quando nós iniciando esse estudo do mês da Bíblia, dessa carta aos Romanos, até fazendo memória, né, nos últimos anos, estudando outras cartas, como Gálatas, Efésios, Ezequiel, o profeta Ezequiel, o texto do Êxodo. Então, cada momento de estudo da palavra, da Bíblia aberta, nós estamos nos colocando, nos reunindo, né, em família, em comunidade, como arquidiocese, em torno da palavra, para beber desta fonte, fonte que jorra para a vida eterna, que é o próprio Cristo. E é preciso olhar também e nos ajudar a discernir alguns caminhos da missão, ou seja, a criatividade que o Espírito desperta no nosso povo, nas nossas comunidades. Vamos, como primeiro tema do nosso estudo, olharmos a carta aos Romanos no seu contexto bíblico. Então, assim, nós sabemos já, não é, que a Bíblia ela tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Dentro, né, do Novo Testamento nós temos 27 livros, dentro do Antigo Testamento 46, e nesses 27 livros do Novo Testamento, nós vemos que a carta aos Romanos, ela é a primeira carta no Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, e logo após, a primeira carta de Paulo, né? A primeira carta do Novo Testamento, a carta aos Romanos. E é interessante também esse contexto, porque quando a organização, né, da Bíblia, a ordem dos livros, ela priorizou a carta aos Romanos. Por que será que priorizou esse texto? Porque, de fato, pode-se dizer que é uma chave de leitura para as demais. Na carta aos Romanos, nós vamos ver desenvolvimento de temas importantes para a catequese das comunidades cristãs, desde o início da igreja. E ainda mais importante é perceber que existe uma conexão entre os temas teológicos, a iluminação teológica desenvolvida por esta carta e os desafios pastorais, o testemunho dos primeiros cristãos. E nós vamos ver, até interessante, se alguém quiser dar uma olhadinha rápida no índice, né? Olhando o índice da nossa Bíblia, para vermos um pouquinho essa ordem, né? A ordem dos escritos do Novo Testamento. Aí nós vemos os 5 primeiros, já falávamos, os evangelhos, Atos dos Apóstolos. Depois nós vemos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Lemos nesse último final de semana a leitura de Filemon, a carta de Paulo ao Filemon, e depois nós encontramos a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela antigamente, na tradição da igreja, até se atribuía que Paulo teria escrito também a carta aos Hebreus. Porém, você percebe que não tem muito a ver com Paulo, a carta aos Hebreus. Então, nós vemos que esta ordem das cartas apresentadas nas nossas Bíblias, ela não obedece uma ordem cronológica. Não é que Paulo teria escrito primeiramente aos Romanos, depois aos Coríntios. Na verdade, as cartas na Bíblia são agrupadas de uma maneira um pouco diferente, não na ordem cronológica, mas primeiro vêm as cartas mais longas e depois as mais curtas. Primeiro vêm aquelas dirigidas às comunidades e depois a pessoas particulares. Então, nós vemos Romanos, Coríntios, são comunidades. Por fim, nós temos a pessoas particulares. Timóteo, Tito e Filemon.
E a menor de todas as cartas paulinas é justamente a última, né? Justamente a carta a Filemon. Aqui um pequeno quadro, também não vamos nos delongar muito, só para a gente se situar um pouquinho. Quando se fala de Paulo, das suas cartas, ele teria escrito, ligadas a ele, teriam 13 cartas. Ou também, se preferirem, nós podemos chamar epístolas. Esse gênero epistolar, ele marca um pouquinho a literatura grega. E como foi escrito em grego, né, a língua utilizada nas cartas foi em grego, a literatura grega prefere, quando as cartas possuem uma destinação específica, uma comunidade, uma pessoa, algo um pouco mais personalizado, a literatura grega prefere chamar de epístolas. E, portanto, então, muitas traduções, né, muitas Bíblias colocam epístola aos Romanos, né, primeira epístola aos Coríntios. Porém, a palavra carta, ela soa num sentido mais atualizado, né? Para nós hoje, parece que carta diz um pouquinho mais. Mas, tanto uma linguagem quanto a outra, no fundo, ela vai querer significar a mesma coisa, né? A relação entre um emitente, alguém que quer guiar, né, pastorear, orientar uma comunidade ou alguma pessoa específica. Sobre Paulo e suas 13 cartas, tradicionalmente, a partir de estudos, se identifica que seriam 7 cartas autênticas paulinas, ou seja, autênticas de Paulo, porque não tem dúvida que ele, né, tenha escrito ou ditado para um secretário, com talvez, como diz aqui o texto, até com algumas edições ou algum acréscimo de alguns versículos, mas as 7 primeiras mencionadas aqui no slide seriam de origem paulina diretamente, ou seja, autenticamente paulinas. Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, Coríntios, 2 cartas Coríntios, Romanos e Filemon. Essa ordem apresentada aqui seria a ordem histórica, cronológica. Ele teria escrito as primeiras cartas a Tessalonicenses, a Filipenses, Gálatas, e somente depois aos Romanos, no final já das suas viagens missionárias aos Romanos, e a Filemon, quando ele esteve preso, já prisioneiro, quando ele evangeliza Onésimo e pede a Filemon que o acolha. As pseudo-paulinas são aquelas que não foram escritas diretamente por Paulo, mas mantêm a mesma sequência doutrinal, o pensamento paulino. Colossenses, Tessalonicenses, a segunda carta, Efésios, carta a Timóteo, as 2 a Timóteo e também a Tito. Aqui é um quadro, que depois vocês poderão pausar, né, no vídeo para acompanhar, ele está em espanhol, mas aqui tem um pouquinho a ordem dos escritos, né? Então, o nome da carta, vamos um exemplo, Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo a ser escrita, ela foi pelo ano 50, na segunda viagem missionária, ele esteve aonde? Em Corinto, e ele escreve a quem? A quem está em Tessalônica. E o emissário, quem, né, acompanha, quem é destinatário, quem que acompanha ele nessa carta, é Timóteo. E Romanos está lá embaixo, olha lá, no nome da carta, Romanos. Qual é a data? 58, né? Ele está onde? Em Corinto. A quem ele escreve? Quem são os destinatários? Romanos, né, estão a quem está em Roma. E quem é que encaminha esta carta, quem ajuda a levar? A diaconisa Febe, né, a diaconisa que encaminha esta carta. Só algum detalhe, assim. Aqui também um pouquinho uma ordem cronológica, né, a gente sempre tem alguns quadros, depois, quando vocês forem assistir, vocês podem pausar, né, para ter mais detalhes, mas nós sabemos que Paulo fez, né, 3 grandes viagens missionárias,
E sendo que alguns preferem dizer 4 viagens, porque na 4ª viagem ele foi levado como prisioneiro a Roma. Então, nas 4 viagens de Paulo, 3 viagens missionárias e a 4ª como prisioneiro. Se entende que na primeira carta, no início da década de 40, ele não teria escrito nenhuma carta, teria apenas fundado comunidades. E ele escreve na 2ª viagem missionária, no início dos anos 50, ele escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses. E na 3ª viagem missionária, então um pouco mais longa até, ele escreve as cartas que têm mais densidade teológica, Gálatas, Coríntios e Romanos. Por isso se atribui esta carta aos Romanos ao final da 3ª viagem missionária, em torno ao ano 57, 58, início de 58, e ele está em Corinto, voltando para Jerusalém. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui temos algo assim que a mim me chamou bastante atenção, me surpreendeu essa ideia, que o texto base, né, que nós estamos seguindo, um dos textos bases, que é o texto base proposto pela CNBB para o mês da Bíblia. Temos outros textos também, como esse, do Serviço de Animação Bíblica, para o mês da Bíblia. Temos também outro material interessante, que é um livrinho produzido pela Paulus, do Centro Bíblico Verbo, e outros materiais já tradicionais da carta dele, que fala de Paulo, porque nós tivemos, não sei se vocês recordam, né, muitos de vocês vão recordar, no ano de 2008 e 2009, nós tivemos o chamado Ano Paulino. O Ano Paulino, 2008, 2009, foi a comemoração dos 2000 anos do nascimento do apóstolo Paulo. E aí nós temos vários materiais que foram produzidos em 2008, 2009. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, nós já vimos que está no final da sua 3ª viagem missionária. Por que isso é importante? Porque Paulo está mais maduro, ele cresceu, amadureceu bastante na sua compreensão do Evangelho, do seu anúncio como missionário. Segundo consta alguns dados, ele teria em torno de 20 anos após a sua conversão. E possivelmente ele tem se convertido, né? Alguns dizem em torno de 30 anos, um pouco menos, né? E nós estamos, então, com a idade que Paulo tem, para a época já era bastante, quase 50 anos de vida. Por quê? Porque se ele nasceu em torno ao ano 8, 7, 8, 9, ninguém tem certeza, em torno ao ano 8 antes de Cristo, depois de Cristo, né? O ano 8 depois de Cristo, ele então foi comemorado no 2008, 2000 anos do seu nascimento, e ele escreve a carta em torno ao ano 58. Se ele escreve a carta no ano 58, ele teria, então, em torno de 50 anos, alguns dizem 47, 48 anos. E ele percebe com clareza que a novidade do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, ele não cabia mais diante do esquema teológico legalista dos fariseus, do judaísmo. Ele percebe que o cristianismo propõe realmente um modelo de fé, de vivência religiosa novo, renovado. Ou seja, a lei judaica, ela foi importante. Porém, agora, é preciso reconhecer que a lei maior é a graça, é o ensinamento que vem a partir da fé em Jesus Cristo. Então, é interessante observar, quem tem a tradução da Bíblia de Jerusalém, eu tenho aqui nas mãos também, a tradução da Bíblia de Jerusalém na sua introdução às epístolas de Paulo, de São Paulo, no final dos comentários à carta aos Romanos, nós lemos na minha tradução a página 1960. Diz assim:
Assim, a Epístola aos Romanos representa uma das mais belas sínteses da doutrina paulina. Nós entendemos porque é uma síntese, né? Depois, quando nós vamos falar dos temas, nós vamos perceber ainda melhor. Todavia, é interessante essa conjunção adversativa. Todavia, esta síntese não é completa, nem a doutrina toda. Por quê? Porque justamente algumas pessoas que leram esta carta achando que ali estava todo o ensinamento de Paulo, eles tiveram uma compreensão muito falha, limitada. Alguns chegam a dizer, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também, que a interpretação luterana dessa carta foi um dos motivos teológicos que auxiliou na separação, no início da Igreja Luterana, depois Calvino também, e já vamos dizer por quê. Porque leram uma parte dessa carta e tiveram uma compreensão um pouquinho limitada, às vezes até justificando alguns interesses. Falamos, do contexto bíblico, vamos falar um pouquinho do contexto do escrito, então. O contexto do escrito, época, local, e destinatários dessa belíssima carta aos Romanos. Primeiramente, em torno à data e ao contexto, Paulo escreve aos Romanos enquanto está em Corinto, por uns 3 meses, ele está de passagem na comunidade que ele mesmo fundou em Corinto, e ele ali em Corinto, ele voltando para Jerusalém, ele escreve esta carta no ano 57, 58 depois de Cristo, como eu já falava anteriormente. Aqui nós temos um pouquinho alguns as cidades de Corinto. Depois, vamos tomar o texto bíblico nas mãos, Já falamos muitas vezes nas nossas aulas, Às vezes nós temos a falha de falar muito da Bíblia e não lermos, o texto que fala. Então, lá no capítulo 16, no versículo 1, da carta aos Romanos, estamos falando de Romanos, a carta, todas as citações aqui são da carta aos Romanos. Então, vai dizer, Paulo escreve aos Romanos, recomendo-vos nossa irmã Febe, diaconisa da igreja de Cencreia. Cencreia e vários outros nomes ou citações colocadas na carta aos Romanos, dá a entender que ele está justamente em Corinto. Mas ele está de partida para Jerusalém, E estamos aí no capítulo 15, versículo 25, onde nós lemos 15 e 25, agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a fim de servir aos santos, Quem são os santos? São os cristãos buscando a santidade. De fato, o versículo, já aproveitamos ler o versículo 26, de fato, a Macedônia e a Acaia decidiram que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Paulo está indo para Jerusalém, levando uma coleta missionária que ele fez para ajudar os pobres em Jerusalém. É uma caridade, Nós vamos ver que Paulo, ele tem dúvidas de que esses cristãos de Jerusalém possam receber esta coleta de bom grado. Então, ele até, em certo sentido, se preocupa. E quando escreve essa carta aos Romanos, no fundo, ele também escreve para que as pessoas de Jerusalém entendam um pouquinho a importância da sua missão. Os destinatários e o que ele deseja fazer em Roma. Continuemos a citação no capítulo 15, depois nós vamos ao capítulo 1, Capítulo 15, versículo 23, 15 e 23. Agora, porém, que não tenho mais campo para o meu trabalho naquelas regiões, e como há tantos anos desejo vivamente visitar-vos. Ele deseja visitar quem? Os romanos.
espero ver-vos de passagem, quando viajar à Espanha. Então, nós vemos aqui, ele deseja visitar os romanos, aqui não está dizendo diretamente, mas já vamos ver a passagem do capítulo 1 que ele cita Roma, e ele quer visitar Roma e os romanos de passagem para ele ir para a Espanha, e esse é o objetivo dele, esta é a meta dele, né, chegar à Espanha. Leiamos o capítulo 1, versículo 7, 1, 7. A todos, né, como destinatários, a todos. Quem são esses todos que ele está endereçando esta carta? A todos que estão em Roma, amados de Deus e chamados santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículos 13 a 15. Aliás, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ir até vós, mas até agora tenho sido impedido, a fim de colher algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações. Um parênteses, em vários momentos da carta, ele diz que se sentiu até o momento impedido de ir até Roma. Nós não sabemos exatamente por quê, mas talvez pelo fato, né, da distância ou do seu trabalho missionário, mas ele cultiva esse desejo de ir até Roma, mas ele ainda não foi até lá. Continuemos o texto, versículo 14. Sou devedor tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto aos sem instrução. Por isso desejo anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma, né, como desejo de ir visitá-los. E claro, como já lemos, o objetivo é, no capítulo 15 e 24, já lemos, o objetivo não é ir até Roma e permanecer, mas o objetivo é chegar à Espanha. Aqui nós temos um mapa, né? Nas nossas Bíblias também, né, temos alguns mapas, mas aqui é um mapa um pouquinho, né, para a gente descrever um pouco a posição de cada lugar. Nós vemos aqui, no lado direito embaixo, praticamente, aonde hoje, claro, Israel, a Terra Santa, nós temos aí a palavra Israel e Jerusalém, e ali também um pequeno laguinho, que é o Mar Morto, né, que é visível aí. De Jerusalém, como dizem Atos dos Apóstolos, depois de Pentecostes, de Jerusalém, o evangelho deve ser anunciado de Jerusalém aos confins do mundo. Então, Paulo cumpre esta missão, já sabemos, Paulo é o apóstolo das nações, é o apóstolo dos gentios, porque ele, em primeiro lugar, ele evangeliza, ou ele vai ao encontro, não dos judeus, mas dos gentios, dos pagãos, aqueles que não conhecem ainda o Deus de Israel, não conhecem a lei de Moisés. E nós vemos lugares e comunidades, e aqui as 4 viagens missionárias, vários nomes de cidades aqui na Grécia, Tessalônica, Corinto, na atual Turquia, na Macedônia, aqui nós temos Éfeso, Antioquia, e Roma nós vemos lá do outro lado. A intenção de Paulo, de Corinto, que está mais ou menos na metade, no meio do nosso mapa aqui. Alguns autores, eles às vezes pensam até que Paulo poderia desejar visitar Roma no caminho para Jerusalém, e depois, passando por Roma, iria até a Espanha. Mas, claramente, o texto vem dizer que ele estaria concluindo essa terceira viagem missionária, que é esta linha um pouquinho mais lilás. Ele estaria indo nesta viagem missionária até Jerusalém, e depois ele desejaria ir até Roma e até a Espanha, que aqui não está no mapa, a Península Ibérica.
Imaginando assim naquele tempo que ainda, né, outros lugares, outros continentes ainda não se tinha, né, não se tinha a percepção, não se tinha ainda o desafio de evangelizar ou de levar a palavra. Então, Paulo, falando em ir até a Espanha, como diz no capítulo 15, 24, no fundo ele está colocando em prática o que diz lá em Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos fala da conversão de Paulo, claro, no capítulo 9, fala da missão de Paulo em Corinto, fala também das diversas cidades por ele fundadas, não cidades fundadas, mas comunidades cristãs fundadas por ele. E lá, depois de Pentecostes, diz justamente que o Espírito Santo possa conduzir os missionários, os ungidos do Espírito, de Jerusalém até os confins do mundo. Entende-se que Paulo desejava os confins do mundo, ir até onde? Ir até a Espanha. Espanha, talvez, né, poderia ser entendida como, né, até as extremidades do mundo, né, os confins do mundo. Um detalhe importante, né, da comunidade de Roma e seu contexto histórico, para nós entendermos um pouquinho mais como Paulo, ele enfatiza que em Cristo nós somos realmente justificados, somos realmente salvos. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade de Roma. A comunidade de Roma não foi fundada por Paulo. Não se sabe ao certo quem seriam os missionários que teriam fundado a comunidade. Não se sabe ao certo. Se sabe que não foi Paulo, Paulo ainda não tinha estado em Roma. Esta comunidade era formada majoritariamente por cristãos de origem gentílica, ou seja, de origem não judaica. Embora se acredite que os primeiros convertidos de Roma teriam sido os judeus, ou seja, o grupo judeu cristão seriam os primeiros cristãos da comunidade de Roma. Entendamos um pouquinho melhor. Por que é que não seriam os judeus em grande número em Roma? Conta a história que o imperador Cláudio, para dirimir algumas tensões que existiam em Roma, ele teria, o imperador romano, Cláudio, ele teria expulso os judeus de Roma, das suas sinagogas, porque eles estavam se opondo ao sistema imperial, à ideologia imperial. Porque o império, como nós sabemos no estudo do Apocalipse, o imperador tinha o seu culto ao imperador. E, querendo ou não, os judeus, os cristãos, eles eram chamados também para reverenciar o imperador como filho de Deus. É claro que os judeus não aceitam isso e nem os cristãos não aceitam isso. Mas nessa fase, o Cláudio, o imperador, ele expulsa os judeus e os judeus cristãos também de Roma. E, portanto, permanecem muito mais ainda os gentios, os chamados assim pagãos, e que vão se convertendo ao cristianismo também. Então, essa é a motivação, uma das motivações principais, e a outra motivação também, que estamos longe de Jerusalém, longe ali da Palestina, então, quanto mais longe, menos judeus convertidos existem, eles permanecem mais próximos naquela região. Pergunta-se, não é interessante perguntar, tá bom, mas se Paulo não esteve em Roma, como ele tem essa ousadia de escrever aos romanos? Primeira afirmação é essa: o contexto vivido em Roma pelos romanos não se resume a Roma. Roma era a cidade, sede do império, mas a política imperial, ela atingia todas as cidades e o povo também longe de Roma. Portanto, até os cristãos depois são até perseguidos, e Paulo, inclusive, ele é levado preso, mesmo não estando em Roma. Então, dizer que Paulo conhecia a situação socioeconômica vivida pelo povo de modo geral,
E mesmo não estando em Roma, e mesmo não tendo, não tendo ainda uma convivência com os romanos. Mas ele conhece a vida, né, a questão socioeconômica, as ideologias, a política assumida pelo Império Romano. Isso não é novidade para Paulo, ainda mais que nós estamos agora já próximo aos anos 60, e o martírio de Paulo depois, e Pedro já na década de 60, alguns anos depois, muitos cristãos, ali depois do imperador Nero, né, que são mártires da fé, e Paulo já entende já e consegue vivenciar tudo isso. Diante dessa sociedade romana, da política imperial, a catequese de Paulo, ela vai assumir, e aqui tem um dado interessante, Paulo assume algumas metáforas da situação social vivida pelo povo, no contexto político, no contexto socioeconômico, ele usa uma linguagem para ensinar, para traduzir os seus objetivos religiosos. Por exemplo, o povo que está escravo economicamente e dependente do Império Romano e se torna, portanto, né, não livre, mas escravo. Paulo vai usar essa linguagem da escravidão, do pecado, e que em Cristo vai encontrar a libertação, a salvação. Também nos temas do batismo, a função da lei, nós vamos ver que Paulo, na sua linguagem que ele utiliza, na carta aos Romanos, também na carta aos Gálatas, nós vemos que essas duas cartas, Gálatas e Romanos, elas são muito próximas. Uma complementa a outra. Até depois, nas próximas aulas, no estudo de alguns temas, certamente irão ser citados algumas citações de Gálatas, presentes também, igualmente, na carta aos Romanos. Enfim, diante do imperador e da sua política, da sua situação, né, social dos romanos da época, Cristo torna-se a chave de uma vida nova. Ou seja, é a partir desta boa nova, e Paulo vai utilizar justamente esse conceito, evangelho, o evangelho de Deus, o meu evangelho, para falar que agora sim, no seu anúncio, no seu querigma, o que Paulo anuncia aos romanos, ele anuncia Cristo, ele anuncia o evangelho que é Cristo. E o seu evangelho, ele é justamente causa de mudança nas questões sociais em que vivia o povo. E de modo especial também da vida interior, marcada pelo pecado, e que agora será marcada pela graça. Pecado, graça. Escravidão, libertação. Paulo se identifica com as angústias do povo. Nós vamos ver que esta carta aos Romanos, muito próxima do sentido da carta aos Gálatas, em Gálatas nós vemos, é para a liberdade que Cristo nos libertou, por exemplo, e aqui nós vemos que evangelizar, nesse contexto da carta aos Romanos, depois vamos aprofundar, claro, alguns temas teológicos, né, no decorrer da nossa formação, evangelizar é humanizar, ser realista, às vezes até pessimista, mas, acima de tudo, cheio de esperança. Inclusive, né, o versículo pensado, né, o versículo tirado da carta aos Romanos, que traz como tema desse mês da Bíblia, que eu não falei no início, mas sempre é bom lembrarmos, é Romanos 5, versículo 5. Poderíamos ler neste momento, Romanos 5, 5. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança que não decepciona, a esperança não engana, a esperança não ilude. Esse tema, de acordo com os biblistas,
que ajudam a fazer esse trabalho com os bispos da CNBB. Segundo eles nos dizem, ele foi escolhido ainda sem saber da bula pontifícia do Papa Francisco, convocando o ano jubilar. Então, assim, dizem que a Igreja do Brasil escolheu a Carta aos Romanos, escolheu justamente esse tema, a esperança não decepciona, e depois, um tempinho depois, pela providência, também o ano jubilar escolhe esse mesmo tema, né? O tema, esse lema melhor, né? O tema da esperança, o lema da esperança que não decepciona. E essa esperança, né, dentro do contexto da carta aos Romanos, ela é muito profunda, porque diante das turbulências, inclusive desde o início do capítulo 5, fala justamente de que a esperança, ela brota, ela surge a partir de um contexto de tribulações. Lemos no capítulo 5, versículos 1 em diante, por exemplo. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé. Nós já vamos ver que a fé é a palavra-chave para entendermos a carta aos Romanos. Justificados pela fé, tivemos acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nós nos gloriamos também de nossas tribulações. Imaginando aqui como vivem os romanos, como vivem os cristãos, muitas vezes atribulados, perseguidos. Ainda não estamos nas grandes perseguições, mas, como diz o Evangelho, bem-aventurados sereis vós quando sereis perseguidos. E aí nos diz o texto, continuando, e não só isso, pois nós nos gloriamos também das nossas tribulações, sabendo que a tribulação, e aqui nós temos uma série de proposições para chegar até a esperança. A tribulação, ou seja, a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva à virtude comprovada. A virtude comprovada desabrocha em esperança. Então, a esperança, ela, a partir de um contexto de provação, ela é o alicerce de uma vida de fé, de uma vida de perseverança, pois o amor de Deus foi derramado nos corações. Muitas vezes, a carta aos Romanos vai ter uma leitura da humanidade, do mundo, até um tanto pessimista, em certo sentido, porque justamente em vários momentos fala da universalidade do pecado e tantas vezes fala da fraqueza humana que se deixa levar como filhos de Adão e Eva. Porém, esta humanidade que ao mesmo tempo se vê culpada, porque marcada pelo pecado, vemos lá no capítulo 1, versículos 18 em diante, revela-se do céu a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que na injustiça impedem a verdade. E continua descrevendo a fragilidade da humanidade. E esta fragilidade, por isso, é marcada, a vida da comunidade que sofre, e Paulo se identifica com eles, participa dessas angústias, e ele percebe, como vemos no capítulo 5, versículo 6, com efeito, quando éramos ainda fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, mas por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Deus, contudo, prova seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados. E o texto continua. Capítulo 5, versículo 14, também nos identifica todos como filhos de Adão, Adão pecador. 5, 14,
No entanto, a morte passou a reinar. Reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, a maneira da transgressão de Adão, a qual figura daquele que havia de vir. De uma maneira muito clara, né, a carta aos Romanos parte do princípio da universalidade do pecado. Todos pecamos, né? Pecamos por quê? Porque a nossa natureza é fraca, é frágil. Capítulo 7, versículo 9, até Paulo vem usar um versículo que é bastante conhecido. Nós vamos lendo a carta, nós vamos ver que muitos versículos da carta aos Romanos, eles até sabemos de memória. Capítulo 7, versículo 19 diz, Paulo diz, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ou seja, muitas vezes existe essa incoerência. E no versículo 24, ele nos pergunta, né, como nos libertar disso? Né? Como ser humano, como nós nos sentimos infelizes, porque acabamos vivendo aquilo que não queremos. E Paulo vai concluir que é justamente porque somos filhos da natureza humana. E Paulo se identifica com o grito da criação. Estamos em tempos em que o meio ambiente, a casa comum, né, sempre tão lembrada, e uma das temáticas abordadas na carta aos Romanos é a temática da criação, da casa comum. E o capítulo 8, 22 a 25, justamente vai dizer que a criação geme em dores, como em dores de parto. E o texto, claro, nós não vamos poder ler agora, né? O nosso tempo é curto, mas a criação que geme como em dores de parto é uma vida nova que está por desabrochar, segundo a esperança cristã, transformando realidades, sociedades e transformando corações. É nesse sentido que vamos dizer algumas palavrinhas sobre a finalidade desse escrito, porque Paulo escreveu, então, aos Romanos. Uma das finalidades é porque ele quer preparar a sua visita aos Romanos, claro, tendo em vista a sua missão futura. Lemos lá no capítulo 15 que ele tem por objetivo chegar até a Espanha, ou seja, até os confins do mundo. Paulo quer preparar a sua visita a Roma. E ele apresenta, então, na sua carta, como um bilhete, como um cartão de visitas. Né? A carta aos Romanos seria um cartão de visitas. Quando Paulo se solidariza, tanto os romanos que sofrem, vivem angústia, vivem a fraqueza, mas estão, né, muitos convertidos, formam essa comunidade dos romanos. E Paulo, ele quer, então, reforçar, né, falando do seu evangelho, que o evangelho é o Cristo. E ele, de uma maneira mais amadurecida, ele vem resumir as ideias fundamentais da vivência do cristianismo nessas primeiras décadas. A finalidade do escrito, mais uma vez, se pode dizer que Paulo quer também estabelecer uma conexão com os cristãos que estão em Jerusalém. Os que estão em Roma, os que estão em Jerusalém, esperava que os cristãos romanos pudessem interceder por ele junto aos líderes da igreja de Jerusalém. Mas também, diante das tensões da comunidade de Roma e dos romanos, Paulo deseja aprofundar esta unidade. Em Cristo somos um. Quer os cristãos de origem judaica, quer os cristãos de origem pagã, a comunidade dos romanos clama por unidade. Inclusive, ele aborda o tema até dos fracos e dos fortes na fé. Existe o grupo, né, isso vai ser tratado mais para frente também um pouquinho, que é preciso não escandalizar os fracos, ou seja, aqueles que ainda não, né, estão bem fortalecidos na sua vida. Quem são os fracos? Quem são os fortes da fé? Na comunidade dos romanos, ainda
iremos falar sobre isso adiante. Menciono rapidamente aqui uma síntese, alguns temas principais que são tratados na carta e que serão aprofundados, né, posteriormente. Então, um dos temas chaves, que é difícil até de ser entendido, é o tema da justificação. Deus justo, ele nos torna justos. Na introdução à Bíblia da CNBB, a carta aos Romanos, traduz o termo justificação como amizade com Deus. Se pelo pecado nós quebramos a amizade com Deus, pela fé e a graça e Cristo ressuscitado, nós retomamos a amizade com Deus. Ou seja, Deus nos justifica, nos torna justos, nos torna amigos dele. Ele nos reconcilia com ele. Então, esse tema vai ser bem aprofundado. Somos justificados pela fé. Lemos isso em Romanos 1, versículo 17, e que depois vamos falar que aqui, no 1, 16 e 17, nós vemos o tema principal da carta. Paulo apresenta, dizendo, o que eu vou falar nessa carta aos Romanos? Eu não me envergonho, diz Paulo, do Evangelho. A palavra Evangelho, ela já é mencionada no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz, separado para o Evangelho. Depois nós lemos também no capítulo 1, versículo 9, pelo Evangelho do seu Filho. O querigma, a palavra de Paulo, quando fala da salvação, pode ser traduzida como o Evangelho. É claro que o Evangelho é Cristo, é a sua paixão, morte e ressurreição. O anúncio de Jesus é um anúncio do Evangelho que vem trazer a vida nova para todos os cristãos, ou seja, somos mergulhados, somos batizados em Cristo. Isso é o Evangelho. Então, a salvação é o anúncio de Paulo, é o anúncio do Evangelho para os romanos. O evangelho da comunidade dos romanos era o evangelho do imperador, entendendo como boa nova. Tudo que o imperador falava, o que o império romano apresentava, era visto como autoridade. Devia ser seguido. Mas esse não é o verdadeiro evangelho, não é a verdadeira boa nova. A verdadeira boa nova é anunciar Jesus. Ele que nos salva, ele que nos justifica. Capítulo 1, versículos 16 e 17, nos diz, Paulo, não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, palavras-chave, Evangelho, salvação e crer. Quem crê no Evangelho, em Cristo, obterá a salvação. Primeiro para os judeus, mas também para o grego. De fato, nele, ou seja, em Cristo, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito. O justo viverá pela fé, ou o justo da fé viverá. O justo viverá pela fé. Essa é a frase que nós devemos guardar, porque ela vai ser a premissa do ensinamento de Paulo aos romanos. O tema do pecado, o pecado humano, dizendo que todos pecaram. A condição do pecado é universal. O pecado original é mencionado no capítulo 3, versículo 9. E então, teríamos alguma vantagem? De modo algum. De fato, já demonstramos que todos, judeus ou gregos, estão sujeitos ao pecado. O pecado não é maior ou menor quem é judeu, quem é pagão, mas todos somos filhos da natureza humana, por isso pecamos. Capítulo 5, versículo 1. Assim, pois, justificados pela fé. Recordemos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé.
Capítulo 5, versículo 1, somos, pois, justificados pela fé. Versículo 11, ainda mais nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele que, desde agora, recebemos a reconciliação. O tema da justificação, da fé, do pecado, da graça e redenção, para nos conduzir a uma vida nova no Espírito, a intimidade com Deus, a relação com Deus. O cristão tem uma vida interior profunda, porque se sente livre, livre dos vícios, livre do pecado, pois pela graça de Deus se vê transformado. Capítulo 8, versículo 9. Vós não estáis na carne. A linguagem, viver segundo a carne, Gálatas 5, né? Viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Os frutos da carne, os frutos do Espírito. Romanos 8, 9. Não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Capítulo 8, versículo 14, também continua. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Maravilha. Fala também do destino do povo de Israel, porque muitos judeus já se achavam salvos, mas agora, a partir do anúncio de Paulo, os judeus precisam aderir e aceitar Cristo. E mesmo aqueles que não aceitam Cristo ainda, eles têm a chance de se abrirem à fé. Fala dos conselhos para a vida cristã, são as orientações sobre o amor, a humildade, a vivência pacífica, e fala da unidade entre judeus e gentios. Não vamos ler essas citações, mas já entendemos um pouquinho do que estamos falando. Agora, olhando a organização e os assuntos principais tratados nesta carta. Como que a carta está, né, desenvolvida? Veja que slide bonito, né? Olha só, deu um trabalho para fazer. Eu que não sou dessa era digital, né, tanto ainda, foi um trabalho, mas, né, olha que lindo. Então, nós vemos assim, a carta aos Romanos, ela pode ser dividida basicamente em 3 partes. A primeira parte começaria no capítulo 1, 18, e trata do tema da salvação. A salvação que pode ser sinônimo de justificação, pode ser sinônimo de reconciliação. Capítulo 1, do 1 ao 17, até podemos olhar nas nossas Bíblias os títulos que às vezes são mencionados, né? O título ajuda a gente a entender o texto. Os títulos são mencionados: saudação, ação de graças, e depois o tema, o propósito da carta. O propósito da carta estaria nos versículos 16 e 17. Quem já está lendo a carta aos Romanos, né, eu tenho certeza que muitos já estão lendo a carta como proposta desse mês, já foram percebendo também a distribuição desses assuntos. A primeira parte, o tema da salvação, mas ao mesmo tempo que fala da salvação, vai falar um pouquinho também sobre o povo de Israel, mas mais especificamente sobre o tema do pecado, e também nos fala do tema do exemplo de Abraão e de Sara. E nessa primeira parte ainda, justamente vai desenvolver a palavra-chave, que é a justificação. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 9 em diante, nós vemos o início da segunda parte, aonde, depois de expor, diríamos assim, né, um querigma, de expor o Evangelho anunciado por Paulo, que Cristo quer salvar a todos. Nós vemos a segunda parte como uma digressão. Vamos agora falar do povo judeu. E os judeus? E aqueles que foram eleitos?
e que muitas vezes negaram, que não aceitaram Jesus. Então, falando dos judeus, vai chamar os judeus também, aqueles que ainda não se converteram, para também buscar o caminho da fé, o caminho da aceitação de Jesus como Salvador. E do capítulo 12 em diante, fala os conselhos que Paulo dá para as comunidades, para os cristãos, viverem a vida cristã. Ou seja, fala da caridade, fala do amor mútuo, fala da boa convivência. E do capítulo 15, 14 ao 16 final, nós temos os projetos de Paulo. Então, Paulo, ele se apresenta melhor no final da carta do que no começo. Ou seja, no final ele fala dos seus projetos missionários, no final ele fala do seu desejo de ir até a Espanha, dá algumas recomendações e faz várias saudações. E o texto da doxologia que nós vimos no final. Esse pequeno esquema, eu fiz essa pequena criação, eu achei assim que faz todo sentido. Depois, quando vocês vão aprofundar os temas, vocês podem até recordar desse pequeno esquema. Paulo, para falar que nós somos salvos pela fé em Cristo, ele nos recorda que o pecado, a universalidade do pecado, pelo fato de sermos todos, né, filhos de Adão e Eva. Paulo, ele tem a preocupação de não dar nenhum privilégio aos judeus e nenhum privilégio também aos gentios. O privilégio vai ser crer em Jesus, esse é o privilégio. E quem nele crê será salvo. Portanto, todos pecaram, todos são salvos e todos são chamados como cristãos a viver o amor. Alguns textos são bem propícios quando nos fala que a única dívida que temos com os irmãos é o amor, pois o amor é a síntese de toda a lei. Isso nós lemos lá no capítulo 13, versículo 8. 13, 8, nós estamos aqui na última parte, dentro dessas três partes, 13, 8, nós estamos na vida cristã, os conselhos de Paulo. 13, 8 diz, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Mais adiante, em 13, 10, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Capítulo 14, versículo 8. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Olhando a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos algumas estratégias retóricas, ou seja, Paulo usa de alguns recursos na sua carta. E nós vemos basicamente 3 recursos utilizados, próprio também, às vezes, da língua grega, que ele escreve em grego. Ele usa o recurso das generalizações. Generalizações é dizer, todos pecaram, todos serão salvos. E essa linguagem, todos, dá uma impressão assim que ele não personaliza. Na verdade, a generalização é o jeito de realmente dizer. Realmente, todos, ou seja, enquadra todos. Podem ter, às vezes, situações diferentes? Podem, mas esse não é o objetivo no momento. Então, a generalização é enquadrar todos diante de um mesmo, abaixo de um mesmo guarda-chuva. Capítulo 1, 18, por exemplo, nós vemos essa palavra, todos, todos, 1, 18, vamos ler aqui, que vem logo depois do propósito da carta, 1, 18, revela-se, pois, do céu contra a ira de Deus, contra
todos os homens. E depois vai mencionando, todos pecaram, todos serão, né, salvos. Capítulo, uma segunda característica dessa carta é o interlocutor imaginário. Paulo, muitas vezes, usa a palavra tu que ouves, tu que lês, tu, imaginando que ele está conversando quase que como um diálogo com alguém. Na verdade, é apenas uma estratégia, né, de escrever. Paulo também usa, às vezes, a primeira pessoa, como se estivesse dialogando, conversando com alguém. Ele diz eu, né? Mas, na verdade, ele está escrevendo, né, para toda a comunidade. E ele não tem ninguém diante dele, ele está escrevendo uma epístola, uma carta. Questão hermenêutica. Vale a pena citar que o estudo da carta aos Romanos já trouxe vários problemas ao longo da história. Pois o quê? Pois existem algumas tentações ali presentes. E por isso nós também precisamos ter alguns cuidados hermenêuticos, alguns cuidados interpretativos. Vemos, por exemplo, que Pelágio, e até o Papa Francisco, na sua exortação sobre a santidade, ele fala do neopelagianismo. Né? O neopelagianismo é porque já teve alguém, né, o pelagianismo, como uma heresia na igreja, que afirmava o quê? Que o ser humano, com suas próprias forças, poderia alcançar a salvação. Nós vemos, claro, né, quando se fala da fé e da busca, né, pela salvação, nós sabemos que não é uma interpretação correta. Depois, né, no estudo mais aprofundado, nós vamos ver sobre isso. Santo Agostinho, ele foi justamente que combateu essa heresia, a heresia do pelagianismo. Santo Agostinho afirmou que sem a graça o ser humano é incapaz de alcançar a salvação. Qual a justa relação entre graça e liberdade? Porque se nós somos livres, nós podemos ter a decisão e escolher aquilo que agrada a Deus. Por isso, a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a graça e a salvação já nos foi dada por Cristo. Como que se dá esse diálogo? Como que Paulo ensina? Então, será o tema de aprofundamento. Lutero e Calvino usaram esta frase, o justo viverá pela fé, para dizer que a graça é até no sentido da predestinação. Calvino fala mais disso, pois a misericórdia divina justifica o pecador para sempre. Se de fato somos pecadores, pela nossa humanidade, mas pela nossa fé nós somos salvos, então Cristo já nos salvou. E se ele já nos salvou, já estamos salvos. E o que é o nosso testemunho, as nossas obras? As nossas obras não é para merecermos ou não a salvação. Elas vão apenas confirmar aquilo que já de Deus recebemos. É interessante refletirmos e percebermos que o luteranismo, as igrejas que se separaram ali no século XVI, muitas se apoiaram justamente na carta aos Romanos, pois pela carta aos Romanos eles justificaram a importância, dizendo que pela fé seremos salvos. E nós, os católicos, desde sempre, trabalhamos muito o tema das obras. Inclusive, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. As primeiras traduções da Bíblia luterana até excluiu a carta de Tiago, justamente por isso. Hoje, as nossas traduções já temos também. E esse problema da justificação, ele foi tratado num diálogo ecumênico, numa declaração conjunta em 1999, entre luteranos e católicos, e nessa declaração, tanto luteranos como católicos afirmam a mesma coisa, defendendo a mesma fé da justificação. Então, nós vemos praticamente 500 anos depois para se chegar a um acordo. E o que diz nessa declaração no número 16?
todas as pessoas são chamadas por Deus para a salvação em Cristo. Somos justificados somente por Cristo, ao recebermos essa salvação na fé. A própria fé, por sua vez, é presente de Deus, através do Espírito Santo, que atua na palavra e nos sacramentos, na comunhão dos crentes, e que, ao mesmo tempo, conduz os crentes àquela renovação de sua vida que Deus consuma na vida eterna. Ou seja, somos justificados, somos salvos pela fé, mas a fé, ela é confirmada, ela é vivida no testemunho da nossa fé. Em outros momentos, até esse conflito da liberdade da graça se apresentou entre dominicanos e jesuítas, século XVI e XVII, dizendo alguns de que é mais importante a graça do que as nossas obras. E o Papa Paulo V, ele pediu, então, que não brigasse, né? Dominicanos e jesuítas não brigassem, mas que cada um ensinasse a sua visão, o seu ponto de vista, e que, no final das contas, todos seriam salvos. Mais adiante, houve um movimento também chamado movimento jansenista, que enfatizava que a natureza está corrompida pelo pecado, e que pregava um moralismo religioso. E isso também acabou se tornando um extremo. Atualmente existem também polêmicas, quando se fala da graça, quando se fala da liberdade, quando se fala dos méritos, inclusive quando se fala da teologia da prosperidade, quem é mais abençoado, quem é menos, qual é o sentido da graça, qual é o sentido da vida ascética. Fazer mais sacrifício, rezar mais, né, nos garante a salvação? Será? O como que somos salvos? Então, são temas que queremos aprofundar. Sobre o tema da graça, a eleição de Israel, a justificação, e a partir daí nós temos, então, para irmos, né, concluindo, dizendo que a esperança na carta aos Romanos, ela nos ajuda a perceber alguns faróis, né, algumas luzes. A primeira delas, a humanidade que redobra sua atenção para a criação, ou seja, o mundo criado e o próprio ser humano, ele precisa se entender no seu realismo como carente de Deus, necessitado da salvação. E toda a criação busca, né, o próprio Senhor, o próprio Criador, buscando assim nós o cuidado da casa comum. Existe também no coração humano um desejo, e nós devemos buscar as razões da própria fé, como diz a carta de São Pedro, que cada um dê razões da sua própria fé. Crer é viver na graça. Precisamos também aprofundar o relacionamento dos fiéis entre si, e, portanto, a carta aos Romanos fala bastante que a graça se manifesta na vida fraterna. E no amor mútuo, existe uma gratuidade presente na vivência deste amor gerado a partir da fé genuína. Isso é maravilhoso. E aí nós vemos, claro, até para nós pensarmos um pouco, né? Qual é a relação entre pecado, fé e salvação? E quais são as ações que agradam a Deus e confirmam na nossa fé, confirmam a nossa salvação. Ou seja, sem Cristo somos justificados pela fé. Como, de fato, nós podemos viver? Então, nós concluímos assim, né? Eu cansei um pouco, não sei se vocês também cansaram de me ouvir, né? Mas agora deixamos o espaço para algumas perguntas, um pouquinho de diálogo, esses últimos minutos. Quem quiser, né, expressar também, não precisa necessariamente fazer uma pergunta, pode fazer um pequeno comentário, dizer algo que chamou a atenção, né? Dizendo assim, para mim me chamou a atenção isso, ou chamou a atenção aquilo. Fique à vontade.
Levante a mão, abra seu microfone, né? Me ajudem, não me façam pensar que vocês dormiram, né? Não façam pensar isso, né? Então, digam alguma coisa, algum versículo. Se vocês já estão começando a estudar, vai que na sua paróquia já estão fazendo um estudo bíblico também, partilha com a gente, né? Partilhe com a gente. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Como é que funcionava, por exemplo, com a questão dos escritos ali? Ele saía em viagem e dele escrevendo os manuscritos baseados em cartas? Uhum. É interessante a gente perceber, olhando, né, até a própria carta aos Romanos, ele se utiliza de algumas pessoas. Então, se pensa que eles tinham os momentos de parada, que eles escreviam, né, em papiros, em rolos, e essas cartas, essas epístolas, eram escritas com auxílio. Então, possivelmente, Paulo tenha ditado a carta aos Romanos a um secretário. Lá no capítulo 16, versículo 22, nós lemos, capítulo 16, 22, eu, Tércio, que escrevi esta carta. Então, Paulo talvez teria a ajuda de um secretário, né? Não teria ele escrito ele de próprio punho, e com a ajuda de Tércio. Nós vemos que no capítulo 16, versículo 1, ele tem uma pessoa, uma diaconisa, que possivelmente vai ser a encarregada de levar esta carta. E ela se chama Febe, né, diaconisa da igreja. Então, ali em Corinto, existem vários cristãos, é uma comunidade forte, ele já escreveu 2 cartas para os coríntios, né, para as pessoas que vivem ali. Então, ele tem muitos amigos ali, com certeza, em Corinto. E ele, então, ali se apoia nessas pessoas. Né? Hoje em dia, quando a gente vai na casa de alguém, a gente pergunta, tem internet? Tem a senha? Né? Ou às vezes se quer anotar alguma coisa, a gente vai ter uma caneta, um caderno, né? Mas imaginando isso antigamente muito mais comum, né? Necessidade de ajuda, né? Então, Paulo tem essa equipe missionária e ele tem pessoas que ajudam também. Como que essa carta chegou até os romanos? Claro que a gente aqui não tem esses detalhes. Agora, se imagine que ele usou de um secretário para ajudar a escrever, teve pessoas que levaram essa carta até os romanos, e ele que tinha feito uma coleta, lembra? Ele fez uma coleta para ajudar os pobres de Jerusalém. E ele talvez levou essa coleta, talvez em dinheiro, em moedas, ou algum mantimento também, ele tenha levado para os pobres de Jerusalém. E esta carta prepara a sua visita para Roma, para os romanos. É interessante, porque se ele não fundou Roma, ele não dirige essa carta a ninguém lá de Roma, porque ele não conhece ninguém de lá ainda, né? Então, ele não tem, assim, muito conhecimento. O conhecimento que ele tem é o conhecimento das comunidades, do jeito que elas vivem, por influência da cultura ou da política romana, dos romanos. Tá isso, Thalita? Isso, muito obrigada. Aham. Quem mais? Loiri, você não quer falar nada? Padre, boa noite. Boa noite, Sandra, então. Sandra. Eu acho que ele não, eu não sei, posso estar errado, né? Mas eu acho que ele não nomeia ninguém na comunidade romana porque é uma comunidade romana de cristãos e deve ter alguém, ele sabe que vai chegar alguém que é o dirigente lá, né? Vai ter o dirigente daquela comunidade cristã. E ele vai ler para toda a comunidade, como se fosse ler na Assembleia do Povo, lá na missa, fosse. Sim. Assim que eu imagino que seja. Possivelmente. Sim, né? É mais ou menos isso mesmo, né? Ele não, pelo fato de imaginar que lá tem uma liderança, já conhece que existem pessoas que ele ficou sabendo, e também de que ali existem muitos, a maior parte dos que estão ali são gentios convertidos ao cristianismo. Por quê? Porque os judeus teriam saído, teriam sido expulsos, mas existe sempre essa tensão. As comunidades, no início do cristianismo, sofrem uma tensão entre
os judeus e os cristãos. Por isso ele fala bastante da lei, os que são apegados à lei, porque certamente muitos, aqui já estamos depois do Concílio de Jerusalém, em que Paulo e Tiago, como dizem em Atos 15, o que é necessário fazer para ser salvo? E muitos achavam que todos precisavam viver os costumes judaicos para serem salvos, inclusive os não-judeus. E eles chegam à conclusão em Jerusalém que não, né? Quem não é judeu, ele precisa cumprir as obrigações, não da lei mosaica, mas da lei de Cristo, ou seja, viver o Evangelho. Mas é isso, Sandra, obrigado. Padre, sua bênção. Deus abençoe, Luciane. É só um comentário, assim, como é rico esse momento, assim, da gente estudar e descobrir, porque quando a gente vai na missa ou lê, né, a Bíblia, você não presta atenção que é uma carta, né? Uhum. Carta de São Paulo aos Romanos. Uhum. Então, está no título, né, mas você não se liga que ele está falando, né, mandou essas cartas naquele momento para uma comunidade ou para pessoas. Então, é um momento muito rico, assim, pelo menos para mim, é bem importante essa parada, esse estudo, esses detalhes, né? Visualizar no tempo, no momento. Obrigada. Que bom. Como eu falava no início, né, nós não tivemos oportunidade de aprofundar tanto alguns temas, porque isso vai ser objeto dos próximos encontros. Inclusive, dando uma dica para vocês, né, até o próximo encontro, vocês leiam essa parte inicial e a parte final da carta, o começo e o fim, para entender o contexto, como Paulo escreve, como é que são as comunidades, e aí aquela primeira parte ali dos capítulos até o capítulo, né, no início, 5, 6, 7, ali quando vai falando justamente do tema da justificação, que vai ser o próximo encontro. Quem mais? Fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Daí concluímos. Mais uma pessoa. Já temos tarefa de casa. Sim! Aham. Tá lá, Márcia. É seu filho, Márcia? Viu? Já vai aprendendo, viu? Que bonito. Já vai gostando da Bíblia, a palavra de Deus. Mais uma pessoa para fazer um comentário, depois fazemos a parte conclusiva. E é isso. O Loiri está dando risadinha, né, Loiri? Wilson também, né? Tudo certo. Padre Luiz, consegui chegar aqui com vocês também. Chegou cansado, como é que foi a aula lá também? Foi boa, só passei um apuro porque às 7h24 acabou a energia aqui no bairro. Eu não sei se foi só aqui na rua ou não, mas eu fiquei até 7h36 sem energia. Daí eu coloquei celular, fui roteando pelo celular, mas depois voltou, deu certo. Foi muito bom também o encontro. Que bom, são os perengues, né? Os perengues dessas transmissões, mas tranquilo. Concluímos, então, eu falei, né, você viu essa última fala que eu falei para eles lerem um pouquinho, né, quem não leu ainda, já ir introduzindo. Também aproveitem, eu acredito ainda, para divulgar o curso, se essa semana mais alguém ainda quiser se inscrever no curso, algum colega, algum catequista, algum ministro, né, se inscreva, e aí depois a gente passa esse link desta aula de hoje, e depois ainda nós temos 75%, né, 75% do curso ainda pela frente, são mais 3 encontros, né? Isso mesmo. Essa aula vai ficar gravada, a gente vai passar o link e depois também poderão participar nos próximos encontros. E, mais uma vez, obrigado, Padre Luiz, pelo apoio aí, nos ajudamos uns aos outros e já há algum tempo nós conseguimos aí levar adiante esse nosso curso, né, do mês da Bíblia pelo nosso IFITEL. Então, gratidão a todos que estão participando. E agora peço ao Padre Luiz que nos dê a bênção final para a gente encerrar nossa transmissão e descansar. Ok, agradeço mais uma vez o empenho de todos, continuemos depois unidos em Cristo, e nessa formação bíblica que não basta o entendimento,
mas que possa gerar, né, atualizar a vida nova para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no no meio. meio de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, vos pedimos, envie seu Santo Espírito, que a tua palavra se faça vida em nossa vida. E nos dê sua bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótimo, muito obrigado a todos. E nós vamos, então, encerrando essa nossa transmissão de hoje. Boa noite, bom Boa descanso. noite. Vamos abrir os microfones e dizer boa noite, boa noite. É, isso Boa aí. noite. Bora. Boa noite, até segunda. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Abençoa. Viu quanta gente bonita? Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Só assim mesmo, hein, Luciana? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu saí agora. Boa noite. Ótimo.